Olá, meus amados irmãos, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo nessa manhã de quinta-feira, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero desde já, meu amado irmão, minha amada irmã, te agradecer por tua disponibilidade, por estar sempre acompanhando as transmissões, por estar sempre compartilhando as transmissões, por estar sempre se fazendo presente através dessa rede social, através aqui do Facebook e também do YouTube. Eu quero também nessa manhã glorificar a Deus por essa rica oportunidade a qual Ele me concede de estar por mais uma vez trazendo uma palavra da parte de Deus ao teu coração, compartilhando um momento devocional, uma palavra simples e direta para a nossa edificação nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Eu quero falar, por ocasião dessa transmissão, sobre um assunto importante, sobre um assunto bastante importante para nós como pais, para nós como servos de Deus, como pais. Eu quero falar a respeito sobre o ensino da criança. Ensina o teu filho, ensina a teu filho o caminho. É a palavra que eu quero compartilhar com você nessa manhã. O texto que eu quero fazer menção é o texto que se encontra em Provérbios 22 e o verso 6. Provérbios 22 e o verso de número 6, que diz o seguinte: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Não se desviará do caminho, não se desviará do caminho que lhe foi ensinado. Eu quero, em nome de Jesus, de forma bem rápida, de forma breve, de forma sucinta, em nome do Senhor Jesus, falar sobre essa palavra, falar sobre esse texto, falar sobre o tema ensino. Ensina a criança no caminho em que se deve andar. Nós sabemos, meus amados, que é de suma importância, ou é algo notório, a questão da doutrina, a questão do ensino, a questão do doutrinar. Nós sabemos que a criança, ela é ensinada, ou ela é moldada, ela tem a sua formação através do ensinamento que ela absorve, através do ensinamento que lhe é transmitido em seus primeiros anos de vida. Nós somos, de fato, nós somos pessoas que somos dotadas da capacidade de assimilar ensinamentos, assimilar conteúdo. A criança, ela aprende através do ensinamento que lhe é ministrado, através das ações que ela visualiza no seu ambiente familiar, através das atitudes que ela vê dentro do seu ambiente familiar. Então, nós devemos estar atentos à necessidade de ensinarmos os nossos filhos, ensinarmos as nossas crianças o caminho em que se deve andar. Agora, quando nós falamos sobre ensinar a criança o caminho que se deve andar, é importante nós entendermos uma coisa, que para ensinarmos, a primeira coisa que eu quero compartilhar com você, tá bom? Você que me ouve nessa transmissão, para ensinarmos o caminho em que se deve andar, é necessário conhecermos o caminho. Para ensinarmos o caminho, é necessário conhecermos o caminho que se deve andar. Uma das dificuldades, ou uma das principais dificuldades no nosso meio cristão, estou falando no nosso meio cristão porque eu acredito ser essa a maior necessidade, uma das maiores dificuldades, é que muitos dos pais não conhecem o caminho. Não conhecem, não entendem a respeito do caminho. Irmã Denilson, o que você está querendo dizer com essa primeira parte da mensagem?
Eu estou querendo dizer de forma clara, de forma direta, que diante da responsabilidade de ensinar os nossos filhos o caminho que se deve andar, eu e você, nós como pais, temos a responsabilidade, nós temos a necessidade urgente de buscar conhecer, de buscar aprender, de buscar saber a respeito do caminho. Buscar conhecer mais a respeito do caminho que se deve andar. O caminho nós sabemos que é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós sabemos isso tanto que pelo fato de que quando nós lemos a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, os que serviam a Jesus, os que eram seguidores de Jesus Cristo eram chamados de os do caminho. Então, a primeira necessidade emergente de cada um de nós como pais, Deus abençoe o amado pastor Edson, Deus abençoe o senhor, a sua família e a toda a igreja FHD, Filhos e Herdeiros de Deus, em nome do Senhor Jesus, um grande abraço. Então, como estou dizendo, uma das principais necessidades para nós, como discipuladores, como aqueles que têm a responsabilidade de ensinar os nossos filhos o caminho que se deve andar, é conhecer o caminho. Conhecer o caminho. Conhecer a palavra. Conhecer a Jesus. Não somente conhecer a palavra, não somente conhecer a Jesus, mas também é importante que nós, na condição de discipuladores da nossa casa, de ministrantes da nossa casa, de professores de nosso lar, aleluia, de pastores do rebanho que nos foi confiado, eu gosto sempre de dizer isso, quando eu estou falando a respeito de família, eu gosto sempre de dizer que eu tenho na minha casa a minha igreja, meu filho, minha esposa é o meu rebanho, é a minha igreja. Então, como pastor desse rebanho, eu tenho que conhecer a Jesus, conhecer a sua palavra, para instruí-los, para ensiná-los o caminho, e não terceirizar essa responsabilidade. Então a primeira responsabilidade é essa. Algumas pessoas acabam cometendo o erro de terceirizar ou de negligenciar essa questão. Coloca-se um fardo e uma responsabilidade grande para a igreja do Senhor Jesus, para os líderes, para os pastores. Muitas das vezes se lança uma responsabilidade muito grande para aqueles que estão a liderar a respectiva igreja, mas se esquecem que eles têm uma responsabilidade como pais e como mães de educar os seus filhos no caminho que se deve andar. E para isso, o pai, a mãe, o responsável, ele precisa conhecer a palavra de Deus, ele precisa aprender mais de Deus, ele precisa ter comunhão com Deus e com sua palavra, para que ele possa ter alimento para transmitir a seus filhos. E infelizmente as pessoas acabam vivendo uma terceirização, não assumindo o papel de sacerdote do lar, se esquecendo do papel de ser sacerdote da sua própria casa, de ser o principal ministrante na vida de sua esposa, na vida de seus filhos, de instruir os seus filhos à luz das Sagradas Escrituras. A palavra de Deus é clara quando diz: ensina o teu filho o caminho que se deve andar. Isso era algo praticado, isso era algo comumente praticado em Israel. Assentava-se e se tratava, se falava a respeito das maravilhas de Deus, dos grandes feitos do Senhor em favor de seu povo, se relatava a respeito do que o Senhor havia feito por Israel, ao libertá-los da escravidão no Egito, se fazia relato dos grandes feitos do Senhor. Isso nos serve de exemplo para nós como igreja hoje. E fica a pergunta: quantas vezes você, meu amado irmão, minha amada irmã, tem dedicado tempo para instruir o seu filho, para instruir sua esposa, você que é marido, para falar da palavra de Deus dentro de sua casa, para abrir as Sagradas Escrituras e ensinar o caminho que se deve andar? Ensinar as Sagradas Escrituras para a sua parentela, para seus filhos, para a sua esposa. Porque deixa eu te dizer uma coisa:
Enquanto você negligenciar este papel, o mundo vai continuar doutrinando, o mundo vai continuar ensinando, o mundo vai continuar querendo instruir, querendo incutir na mente do seu filho, colocar dentro do seu ambiente familiar princípios e valores éticos e morais que vão contra a palavra de Deus, contra o ensino das Sagradas Escrituras. Então, se você negligenciar o seu papel de sacerdote do lar, o seu papel de profeta na sua casa, o diabo vai ganhar espaço dentro das quatro paredes da sua casa. Você não pode abrir mão disso. Você não pode negligenciar a responsabilidade de ensinar o caminho em que se deve andar. Mas para ensinar o caminho que se deve andar, é preciso conhecer. Ninguém ensina a respeito do que não conhece. E aí entra a necessidade urgente de buscar conhecer mais de Deus, de buscar aprender da palavra. Infelizmente nós vivemos numa geração de pessoas que amam tudo menos a palavra, que gostam de tudo menos da palavra, que aceitam tudo menos a sã doutrina. Já diz a própria palavra de Deus: haverá o tempo em que muitos não suportarão a sã doutrina, não suportarão ouvir o ensinamento da sã doutrina, não suportarão ouvir o ensino bíblico. Então, como que eu vou ensinar o caminho que se deve andar para os meus, se não houver em mim um coração humilde, um coração dedicado ao aprendizado da palavra de Deus? Como eu vou falar, como eu vou instruir a respeito daquilo que eu não conheço? Então, é necessário que nós, como pais, sejamos prontos a aprender de Deus. Aprender de Deus. Quando a questão é ensino e doutrina, hoje nós vemos uma dificuldade muito grande. Quando se fala sobre ensinamento bíblico, culto de ensinamento, nós vemos de forma clara em muitas igrejas um ambiente vazio, um ambiente em que as pessoas não possuem compromisso, em que as pessoas não querem compromisso com o ensino, não querem compromisso com doutrina, não querem compromisso com a questão de serem instruídos e instruídas para aprenderem como agir, como se portar, o que fazer, o que não fazer, aquilo que deve seguir, aquilo que deve fugir. As pessoas fogem quando o assunto é sã doutrina. As pessoas não querem saber de serem instruídos, de serem discipulados por Jesus. E um dos fatores bíblicos que são dominantes nas Sagradas Escrituras, à luz do Novo Testamento, é a questão do ser discípulo, do ser ensinado, do ser instruído, do ser aprendiz de Jesus. A nossa geração parece que esqueceu ou rasgou da Bíblia Sagrada essas partes que falam sobre instrução, sobre ensino, sobre ser discípulo, sobre ser ensinado. Parece que essas partes, essas referências bíblicas, elas foram arrancadas da Bíblia de alguns irmãos, porque as pessoas não querem mais ser ensinadas por Jesus, não querem mais aprender doutrina bíblica, não querem mais. Quando se fala de uma festividade onde vai ter um personagem, uma personalidade bíblica, uma personalidade do meio gospel, as multidões concorrem. Mas quando se fala de ensinamento, instrução da palavra de Deus, é Pedro, Tiago e João, e olhe lá. Então, meus amados irmãos, a primeira necessidade emergente é: para que se ensine o caminho, precisa saber sobre, precisa conhecer a respeito. Nós temos a responsabilidade de conhecer mais de Deus, para transmitir mais de Deus para a nossa família, para os nossos filhos, para a nossa esposa, para o nosso lar. Porque eu não sei se você sabe disso, mas muitas famílias são doutrinadas por novela. Novela, a própria palavra diz, um nó e uma vela. Que em casa eu não assisto, graças a Deus, nem minha esposa. Nós não assistimos aqui na nossa casa, não tem espaço para isso. Nó e uma vela. Ou seja, as pessoas de frente a uma TV sendo doutrinadas, ensinadas. Personalidades
do meio secular, através da influência digital, youtubers, doutrinando filhos e filhas, doutrinando jovens e adolescentes, doutrinando, ensinando. Enquanto isso, muitos pais e mães negligentes. Não precisamos somente conhecer da palavra de Deus, mas precisamos também ensinar o caminho que se deve andar no caminho. Imagine o que você está querendo dizer com isso. Ensinar o caminho estando no caminho é falar da palavra vivendo a palavra. Não pode haver uma incoerência entre o discurso feito e a vida, a prática de vida. Porque se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que professa fé em Cristo, que ensina seu filho, olha filho, faça assim, filha, é assim, mas o seu filho olha para você e não enxerga em você um exemplo, não enxerga em você características de uma mulher de Deus, de um homem de Deus, ele não vai haver crédito na sua palavra, não vai haver credibilidade no seu discurso. Automaticamente, com o passar do tempo, o seu filho vai dizer: papai fala sobre isso, papai fala sobre ser santo, papai fala sobre fugir disso, papai fala sobre ser dessa forma, mas o papai com a mamãe não age assim, mas o papai dentro de casa é totalmente diferente, o papai não faz dessa forma. Então a sua palavra, o seu discurso vai perder peso, porque nada é mais impactante que a força do exemplo. Nada impacta mais que o exemplo de vida, a postura, o procedimento, o exemplo, a maneira como você age dentro da sua casa com seu filho, com sua esposa. Não se engane, a maneira com que você trata a sua esposa, muitas das vezes pode ser a mesma maneira que o seu filho vai tratar a esposa dele quando ele casar. A maneira como você trata a sua filha é a maneira como ela provavelmente vai esperar ser tratada pelo esposo, com zelo, com cuidado. Mas se ela vê você tratar com desdém, com desprezo a sua esposa, ela vai começar a desenvolver uma imagem da figura masculina, e isso pode gerar traumas futuramente. A força do exemplo. Muitas pessoas são exímios expositores da palavra de Deus, ótimos na pregação, mas não tem exemplo de vida. No altar, um anjo, no lar, um demônio. Imagine isso. Por que você está dizendo isso? Deus está me direcionando para falar sobre essa questão especificamente. Tem pessoas que são assim. Há até um dito popular em que as pessoas falam, há um dito popular em que a criança diz: mamãe, vamos mudar para a igreja, porque lá o papai é legal, lá o papai é bom, mas aqui o papai agride a senhora, aqui o papai maltrata a senhora, aqui o papai espanca a gente, aqui o papai é ímpio, na igreja ele é santo, aqui ele é um demônio. Tem pessoas que são assim, tem um discurso bonito, mas são verdadeiros diabos dentro de casa, dentro do lar. Tem mulheres que dentro da igreja são bênçãos, glória a Deus e aleluia, prega, ensina, estão no centro de oração, ajuda na obra de Deus, move cadeira, lava cadeira, faz tudo na obra de Deus, é um exemplo, mas dentro de casa é insubmissa, não respeita o marido, não trata bem os filhos. Vai do Senhor, meu irmão. Vai do Senhor. Vai, Senhor. Vai descer, mãe? Não trata bem os filhos, não tem uma vida correta, é conhecida como a irmã do fogo na igreja, é conhecida como uma mulher usada, mas dentro de casa é um leão para cima do marido, é bruta, insubmissa, não faz bem ao seu marido, apenas mal, maltrata, denigre, rebaixa o marido. Ao invés de enaltecer, de promover, rebaixa ele, coloca ele para baixo. Quando ele precisa de um amparo, ela acaba de matar. Tem pessoas que são assim. E tudo isso é a força do exemplo dentro de casa. O exemplo, o filho está vendo, a filha está vendo. Isso é muito sério. A gente precisa ensinar o caminho, conhecer a respeito dele, aprender mais de Deus, buscar conhecimento da palavra de Deus,
ter prazer na sã doutrina, no ensino da palavra de Deus, mas a gente precisa também ter o poder do exemplo na nossa vida. Ensinar o caminho estando no caminho. Porque muitas pessoas até tentam instruir seus filhos, mas não têm exemplo de vida. Chega no filho e diz: meu filho, deixe de usar droga, deixe de beber, deixe de fumar. Mas é o primeiro a ir para a mesa do bar, é o primeiro a estar sentado nas calçadas usando droga, fumando. O exemplo de vida não existe. Então o filho e a filha não vai absorver esse ensinamento, porque vai interpretar que aquilo que está sendo dito não deve ser levado em conta, haja visto que o próprio que discursa não pratica. Isso é muito sério. Falarmos sobre compromisso com Deus, sobre comunhão com Deus e sua palavra, falarmos sobre vida consagrada a Deus, falarmos sobre comunhão com Deus, e os nossos filhos não enxergarem isso em nós. Hipocrisia. Muitos tentam colocar em seus filhos um fardo pesado que eles mesmos não carregam. Eu estou dizendo e entregando aquilo que Deus está mandando entregar para você, que me ouve através dessa transmissão, em nome do Senhor Jesus, quer seja no YouTube ou quer seja aqui no Facebook. Escute bem o que eu estou dizendo para você, no nome de Jesus. Tem muitos que colocam um fardo pesado sobre os seus filhos e sobre suas esposas que ele mesmo não carrega. Seja mais comprometido, seja mais comprometida com Deus, tenha mais consagração, mas ele mesmo não tem, ela mesma não tem. Não pega na Bíblia um segundo para ler, não medita na palavra de Deus. O filho nunca viu ela orar, o filho nunca viu ele orando, ele nunca chamou o filho para uma oração, ele nunca chamou o filho para meditar na palavra, ele nunca chamou o filho para aprender de Deus junto com ele. Impõe um fardo pesado sobre os filhos. Você não pode, você tem que ser exemplar nesse sentido. Você quer isso, meu filho? Não. Você não pode, eu não admito essa sua postura. Seja mais comprometido com Deus. Cadê seu compromisso com Deus, menino? Cadê? Você não tem compromisso com Jesus, rapaz? Seja mais dedicado, seja mais... E o filho e a filha olha para ele, olha para ela e não enxerga o compromisso discursado. É a Bíblia cheia de poeira, as folhas coladas, porque não lê. Não tem vida de oração, não tem vida de comunhão, tem discurso bonito, tem palavra bonita, mas não tem exemplo de vida. O filho e a filha não vê nele compromisso com Deus. O filho e a filha não vê a prática do discurso feito. Precisamos ensinar os nossos filhos o caminho que se deve andar. Primeiro, porque se nós não fizermos, outra pessoa fará. Se nós não preenchermos o espaço de ensinamento da palavra de Deus na nossa casa, para nossos filhos, para nossa esposa, eu louvo a Deus, porque isso eu não somente estou pregando, mas eu faço. Não para a minha glória, mas para a glória de Deus. Para a glória de Deus, que tem me dado graça e capacidade para tal coisa. Não falta dentro dessa minha casa exemplo e palavra. Eu cobro compromisso e eu vivo compromisso com a palavra. Eu cobro que eles tenham compromisso com o estudo bíblico, com oração, e os conduzo a orar. Os conduzo a viver uma vida de compromisso com os valores do Rei de Deus. Então estou pregando aqui o que eu faço, o que eu vivo, não é discurso hipócrita. Quem me conhece sabe disso. Eu não abro mão. O que eu estou pregando é o que eu faço. Não porque eu sou bom, não porque eu sou melhor do que os outros, mas porque eu entendo a necessidade de ensinar o caminho que se deve andar. Entendo que o meu papel sacerdotal é esse e não quero ser negligente nesse sentido. Quando nós lemos a palavra, nós entendemos, nós percebemos dentro do nosso cenário
Se não ensinarmos, outros ensinarão. Se você não ensinar, se você não instruir a sua família, outros instruirão. Se você não compartilhar de Deus, outras doutrinas, outros ensinamentos ocuparão o coração do seu filho, de sua filha, da sua família. Se você não ensinar o caminho que se deve andar para a criança, para a sua esposa, dentro da sua casa, outras pessoas ensinarão o caminho. Outros caminhos serão ensinados. Outras instruções ocuparão o coração dos seus. Em segundo lugar, nós precisamos urgentemente nos voltar ao ensino da palavra para aprender de Deus, para ter de Deus, para transmitir. Terceiro, precisamos ter o exemplo dentro de casa. Precisamos ser o exemplo. O caminho não nos é estranho, o caminho é Jesus Cristo. O caminho é Jesus Cristo. O caminho a ser ensinado é o caminho que nos conduz à vida. Caminho estreito, porta estreita. Esse é o caminho que deve ser ensinado. Não o caminho de facilidades, não o caminho largo, espaçoso, que muitos seguem por ele, ou seja, é o caminho das multidões. É o caminho que multidões concorrem, multidões vão. É atraente, né? Para multidões. Mas o caminho que nos é proposto é o caminho estreito. É Jesus de Nazaré. E não há outro, há um só. Ele é o caminho. O caminho. Como nos diz a palavra de Deus no livro do profeta Isaías acerca do caminho do Senhor. Eu vou ler esse versículo e em seguida faço a conclusão desse nosso momento no nome de Jesus. Livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, no capítulo 30, versículo 21. Na parte final do versículo diz: este é o caminho, andai por ele. Este é o caminho, andai por ele. Este é o caminho, andai por ele. Esse é o nosso dever. Conduzir a nossa casa, nossos filhos, conduzir a criança para o caminho que se deve andar. Esse é o caminho. Andai por ele, o caminho do Senhor. Meu filho, esse é o caminho. Esse. Mas papai, esse é o caminho. Se porventura vier a ocorrer desse filho, desta criança, no decorrer de sua vida, se apartar do caminho direito, se apartar do caminho de retidão, esteja certo de que você terá cumprido o seu dever. Ednilson, por que você está dizendo isso? Porque muitos pais, muitos homens e mulheres de Deus vivem hoje tristes, abatidos, porque ensinaram o caminho a seus filhos, mas por alguma razão, no decorrer de sua vida, no decorrer de sua trajetória, essa criança, este jovem ou essa jovem se apartou do caminho da verdade. Tomou a decisão, foi seduzido, tentado, atraído, ludibriado pelos pratos oferecidos pelo diabo e acabaram se desviando, se apartando da fé. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você como pai, você como mãe, continue no cumprimento do seu dever. Continue instruindo. Continue de maneira amorosa, mostrando o caminho que se deve andar. Ah, mas ele não me escuta, ele não me obedece. Continue dizendo: meu filho, este é o caminho. Andai por ele. Não, mas meu filho, esse é o caminho. Mas ele não me escuta. É esse o caminho, meu filho. Ande por ele. Cumpra o seu papel. Cumpra o seu papel. Conversão, convencer do pecado, justiça, pecado e juízo, é a ação do Espírito Santo. Cumpra o seu papel. Como pai e como mãe. Não negligencie. Seja você um discipulador. Ensine o caminho. Mas Nilson, mas ele é duro, ele às vezes é rebelde, é chato e às vezes se estressa. Este é o caminho, meu filho. Andai por ele. Cumpra o seu papel.
Ame. Ame. Ame seu filho. Ame seu esposo, sua família, de maneira tal que esse amor faça com que você jamais desista de dizer: meu filho, esse é o caminho. Mesmo que ele caminhe por caminhos tortuosos e se mostre rebelde diante dos conselhos de dura cerviz, né? Continue dizendo: esse é o caminho. Esse é o caminho. Porque tenha certeza, ele jamais vai esquecer. Papai e mamãe sempre diziam. Me lembro hoje. Papai e mamãe diziam para mim: esse é o caminho. Papai e mamãe diziam: esse é o caminho. Então cumpra o seu papel. Ensina a criança o caminho que se deve andar. Amém? Eu quero agradecer a oportunidade, em nome do Senhor Jesus, agradecer a tua atenção. Quero nesse momento também, mais uma vez, convidar você a ser um inscrito no meu canal no YouTube. Pedir que você compartilhe esta transmissão com seus amigos, com os irmãos em Cristo, nos perfis da qual você faz parte, com os grupos de sua igreja, enfim, para que mais pessoas possam ouvir essa ministração e serem edificados pela palavra de Deus. Vamos orar encerrando esse momento, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, eu te agradeço por essa manhã abençoada na tua presença. Te glorifico, Senhor, por essa palavra. Te peço que nós possamos ter sabedoria para ensinar os nossos filhos o caminho que se deve andar. Que o Senhor nos ajude em tudo. Somos carentes de tua graça, Pai, de tua bondade, de tua misericórdia. Sem o Senhor na nossa vida nós não somos nada. Ai de nós, se não fosse o Senhor. Cuida da nossa casa, cuida da nossa parentela. Te peço, cuida do meu filho, de minha esposa, cuida da minha família. Em nome de Jesus, estende a tua mão poderosa sobre cada um de nós, porque nós somos, Pai, filhos teus, e precisamos de teu cuidado, de tua correção, de teu agir na nossa vida. Esteja conosco durante todo este dia, porque nós somos dependentes de ti. É o que eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz e até a próxima, em nome de Jesus, se Deus quiser.